Na aula anterior, nós aprendemos a respeito da técnica Pomodoro. Lembrando que essa técnica, ela é uma técnica emergencial. Antes de você chegar em qualquer lugar, você precisa sair do caos que você se instala. E como eu já disse aqui e nas lives, no meu Instagram e tudo mais, aqui eu vou falar com diversas pessoas, de diversos jeitos, com alguma área da vida desorganizada que é diferente das outras alunas. Então, obviamente que eu vou falar aqui como um todo, né? Eu vou falar aqui de uma maneira como análise macro, certo? Então, eu vejo muitas pessoas querendo chegar num determinado lugar, mas não fazendo nenhum esforço, não fazendo nenhum mecanismo, não usando nenhuma ferramenta para sair de onde está, certo? Então, eu trouxe a técnica Pomodoro na aula anterior para tirar você de onde você está, seja lá em que área da vida, tá? Então você vai jogar uma energia para a coisa certa e ter um tempinho ali para você ir eliminando aquilo que é ruim da sua vida. Ok até aí? Feito isso, que é o tema da aula de hoje, você vai aprender uma técnica, uma tabela que para mim, sinceramente, mudou demais o meu jogo e a maneira de ver a vida. Por isso até que eu trouxe ela como uma segunda aula depois da técnica Pomodoro. Eu falo sobre ela em todas as aulas. Tudo que eu falo para as minhas alunas, para as minhas amigas, eu uso, porque eu usei, né? Eu consigo validar isso como verdade, como uma segunda aula, mas ela fez total diferença na minha vida de tão enriquecedora que é essa tabela. O nome dela se chama Quadrante do Tempo. Eu falo sobre ela sempre. O quadrante do tempo, ele consiste em 4 partes, certo? Quadrante número 1, vamos falar sobre ele. Se você for de anotar, anota aí. Quadrante número 1, ele é o urgente, ou seja, tudo aquilo que ficou acumulado e que você sabe que precisa efetuar com firmeza, com rapidez, certo? Então, o quadrante 1, ali é que mora o urgente. Por exemplo, relatórios, vacina dos filhos, eu tô trazendo sobre todas as áreas da vida, tá? Dívidas atrasadas, o que o seu chefe te pediu, alguma coisa que você considera muito urgente, que acumulou, e aquilo ficou ali porque ele é fruto da tua negligência, certo? Quadrante número 1, urgente. O quadrante número 2, ele é o quadrante de planejamento. É o quadrante que você precisa usar para planejar. Só que você só consegue planejar quando o quadrante número 1, ele está vazio. Então, onde você deve morar? No quadrante número 2, que é o quadrante do planejamento, é o quadrante da estrutura, é o quadrante da visualização de futuro. Você fica com calma para resolver tudo que está por vir. Você controla ou transforma até a tua ansiedade em planejamento, porque você sabe que o caminho que você está visualizando, ele está limpo para você chegar. Por que isso acontece? Porque o quadrante 1 está vazio. Agora, se o quadrante 1 não estiver vazio, consequentemente, você vai ficar sempre no urgente. É aquele vulgo popular apagando incêndio. Você vai ficar sempre ali apagando incêndios. E aí você não consegue ter cabeça, tempo hábil, disciplina, respiração, você não consegue ter concentração para planejar, que é o quadrante que você deve viver, certo? Quadrante número 3. Tem muita gente, e eu já fui assim, que é centralizadora. O que é a pessoa centralizadora? É aquela pessoa que quer dominar tudo. É aquela pessoa que quer ter a visão do todo e fazer absolutamente todas as tarefas sem delegar. Então, o quadrante número 3, ele está no ato de delegar. O que significa delegar, Cíntia? Pagar para alguém fazer ou pedir ajuda. Tem gente que não gosta de pedir ajuda. Tem gente que não gosta de solicitar, não gosta, tem gente que tem pena de pagar por algo que sabe fazer. Ah, não, se eu sei fazer, então eu não vou pagar ninguém. Gente,
Isso é escassez. A gente vai ter uma aula toda sobre dinheiro, toda sobre mentalidade de escassez ou prosperidade. Mas é escassez você optar por não pagar somente porque você sabe fazer. Preste atenção. Digamos que você você é expert em confeitaria. E aí você está ali preparando seu bolo e acabou a farinha de trigo. Aí tem um hortifruti que vende farinha de trigo e que ele entrega a domicílio. Entregando a domicílio, essa pessoa que você delegou, você vai pagar para que ela leve para você. E aí, às vezes, pela mentalidade de escassez, você não pede a essa pessoa para entregar para você, essa equipe lá do hortifruti, para entregar para você, de maneira que você quer economizar dinheiro indo até lá. Só que para o empreendedor, para a mulher organizada, tempo é dinheiro. Então não vale mais você ficar com seu foco dedicado em fazer o bolo que você sabe fazer, do que você fazer o bolo, entregar o bolo, pedir o rapaz do hortifruti para trazer, não pedir o rapaz do hortifruti para trazer e você mesma comprar a farinha de trigo que acabou. Esse é o ponto. Então no quadrante 3, você delega funções das quais você ramifica para que outras pessoas façam, a ponto de que você fique com o tempo hábil para planejar e executar as tarefas das quais você é boa, certo? Quadrante número 4, eliminar. Eliminar significa você tirar toda e qualquer distração que evita com que você tenha o tempo hábil para planejar e que justifica o acúmulo do quadrante 1. Se vocês olharem bem, os quadrantes eles se completam. No 1 está o urgente. Qual é a causa desse urgente? É justamente o quadrante 4 que você viveu se distraindo a ponto de não fazer o que precisava ser feito, a ponto de ele virar urgente. Com isso, o quadrante 3, que você deveria delegar ou pedir ajuda, também pode ser o causador de te tornar centralizadora e não dar conta de tudo, ou você dá conta de tudo e está estafada, ou você deixou tudo para amanhã que virou urgente. Então, se você olhar, esses quadrantes se completam. Então, no urgente, você deve eliminar, no planejamento você deve estar, no quadrante 3 você deve delegar aquilo que você não quer, não pode, não sabe, não está afim de fazer, e no quadrante 4 definitivamente você deve eliminar. Cíntia, muita gente me pergunta isso, já estou perguntando e já respondendo. Cíntia, e se eu estiver no quadrante 2 e repentinamente, por alguma causa externa, alguém urgentemente me colocar no quadrante 1, o que eu faço? Pausa o planejamento, resolve rapidamente o quadrante 1 e depois você volta para o planejamento. É assim que faz. Você precisa, o mais rápido, não potencializar o quadrante 1. Assim, se alguém... Cíntia, mas às vezes não foi um causador. Já aconteceu isso também. Cíntia, às vezes não foi um causador externo, mas alguém falou alguma coisa que me feriu e acabou com o meu dia. Equilíbrio emocional, estica essa coluna. Alguém tentou te ferir por dentro, gente, olha só, você só se afoga se engole água. Ou seja, a água, ela só te afoga se estiver muito dentro de você. Então, equilíbrio emocional, deixa a água por fora, até a maré baixar. Dói. Tô falando que é fácil, mas tô falando que é possível. Dói. Mas aqui, ó, deixa a água por aqui, procura não engolir a água, procura não se afogar daquilo ali, tá? Coloca o teu pensamento no teu planejamento e não deixa que aquilo que te causou, que virou urgente ou que te paralisou, acabe com o rumo daquilo que você planejou, certo? Então, sobre o quadrante do tempo, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Claro, é um filho doente, é um óbito, né? A gente não tem como evitar. É um óbito, é um filho doente, é uma prova na escola, é algo que você deva fazer urgentemente, é como conduzir uma tarefa, você senta para fazer uma coisa, você tem um projeto, mas sempre tem algum fator externo para te paralisar, para te deixar triste, para te diminuir,
para te sugar. Sempre tem. Seja fatores externos mesmo, né, crianças doentes, ou seja, pessoas enviadas para tentar acabar com a tua vida ali, de uma certa forma. Mas equilíbrio emocional, se mantenha firme no teu quadrante 2, porque é ali que você tem que ficar. Beleza? Então é o que eu uso para mim. A gente vai para uma próxima aula, mas essa ferramenta quadrante do tempo é imprescindível para vocês. Vamos lá? Vamos para a próxima aula.